E aí galera, tudo tranquilo? Meu nome é Fernando Schettini. Estou aqui para apresentar um pouquinho sobre otimização por enxame de partículas, né? Mas antes de mais nada, quero que vocês entendam que isso aqui tudo a gente pegou de artigos, né? Então vai estar nas nossas referências. Se vocês quiserem dar uma olhada na matéria original, só passa lá. Na descrição do vídeo também. Então, rápida introdução, o que são grafos? Grafos são esses entes matemáticos, né? Que a gente estuda. E eles são muito úteis. Por que que eles são muito úteis? Porque a gente consegue modelar problemas com eles, né? Então aqui está um exemplo de grafo, que são basicamente essas bolinhas e esses tracinhos. E um grafo ele é composto por vértices e arestas. Cada coisinha dessas azul aqui é uma aresta, né? Cada pontinho. Ou é um vértice. Cada pontinho é um vértice. E ligado entre eles está uma aresta que liga eles. A questão é, se a gente começar a descobrir algumas regras e provas sobre teoremas, né? Sobre esse ente matemático aqui, sobre padrões, sem conhecer padrões, a gente pode modelar problemas com os nossos grafos e aplicar todos esses padrões nesses grafos para tentar concluir alguma coisa sobre o nosso problema. Por isso que eles são tão úteis. Em grafos, tem isso que a gente chama de ciclo hamiltoniano. E no ciclo hamiltoniano, o que é um ciclo hamiltoniano? É, ciclo hamiltoniano quer dizer um caminho, né? Você parte de um vértice e percorre todos os outros vértices somente uma única vez e volta para o vértice original. Se você tem isso, você tem um ciclo hamiltoniano. Então, isso aqui também pode ser útil em alguns dos nossos problemas, né? Como, por exemplo, no problema do caixeiro viajante. O problema do caixeiro viajante originalmente descreve um conjunto de cidades e um caixeiro viajante que quer passar por todas as cidades, percorrendo, né, a menor distância possível. Então, no problema seria, né, achar o ciclo hamiltoniano do grafo, né? Então, como vocês podem ver, é um termo de vídeo, então não é tão simples assim, né? Porque o que acontece? O problema do caixeiro viajante é um problema NP difícil. Você achar, né, o ciclo hamiltoniano de um grafo é um problema NP difícil, da classe NP difícil, o que implica que ninguém conseguiu achar uma solução polinomial, nem provar, né, que existe ou não existe uma solução polinomial para esse problema. Se a gente fosse tentar fazer, por exemplo, no brute force, né, que seria tentar todas as combinações da cidade, a gente teria, por exemplo, um algoritmo que, no pior dos casos, seria O de n fatorial. Por que isso? Porque eu vou dar exemplo. Para três cidades. Você escolhe a primeira cidade. Quantas possibilidades você tem? Três. Na segunda cidade você tem duas, né? Porque você diminui uma, que escolheu a primeira. Depois uma. Só que, de acordo com que isso vai crescendo, por exemplo, se fossem quatro cidades. Então seria quatro possibilidades para a primeira cidade, três possibilidades para a segunda cidade, duas possibilidades para uma cidade e a última só teria uma possibilidade. E ia se crescer fatorialmente, o que é inviável computacionalmente. Aqui está um exemplo de como a gente pegaria o problema do TSP e modelaria em grafos. Eu coloquei, tem várias cidades aqui de Madrid, né? Da Espanha. E cada cidade é um vértice. E se existe uma rota entre elas, está marcada aqui por uma aresta. Você percebe que cada aresta tem um número em cima, que são os pesos das arestas. O que representa, no caso, as distâncias de cada aresta, né? Então, esse é um exemplo de como a gente pode modelar para um problema do caixeiro divergente. Certo. Como eu disse antes, ninguém conseguiu provar que tem uma solução polinomial para o problema do caixeiro divergente. E aí, para a gente achar agora para tentar achar, né, o ciclo hamiltoniano do grafo, a gente vai ter que recorrer a outras coisas. Algumas coisas delas são os algoritmos genéticos. Os algoritmos genéticos usam princípios evolucionários, né, que geram agentes e a partir de como esses agentes vão evoluindo, né, a cada iteração eles vão evoluindo e encontrando soluções melhores, eles vão chegando mais perto de uma solução muito boa. E aí, geralmente, esses algoritmos são inspirados, né, na natureza, como, por exemplo, já existem algoritmos, né, que foram inspirados nas abelhas, né, na colmeia das abelhas, no formigueiro, e o do vídeo de hoje, que é o PSO, que foi inspirado, né, na migração dos pássaros e na movimentação dos peixes, né. É, como eles funcionam, eu botei aqui geralmente é um modus operandi, é um padrão que eles têm, né? Que eles geram uma população de possíveis soluções. Essa população geralmente tenta resolver o problema. E aí você usa, né, as informações dessa população para sempre evoluir para uma solução melhor, né? Você sempre fica, é um processo iterativo. Pronto. Falando um pouquinho sobre do que está falando no vídeo, é o PSO, é o algoritmo, né, de enxame de partículas. Ele é um algoritmo genético e como ele funciona? Ele funciona iniciando várias partículas de forma randômica, né? Ou seja, você inicia várias partículas, cada uma com uma solução diferente. No caso do problema do caixeiro viajante, seria, né, rotas diferentes para o caixeiro viajante. E as partículas elas colaboram entre si, compartilhando conhecimento, né, para obter uma solução muito boa. O que acontece?
vai existir um parâmetro chamado GBest, que esse GBest ele vai ser a melhor solução entre todas as partículas, que é Global Best, né? E você vai ter o PBest, que é a melhor solução que aquela partícula encontrou. Então, com base nessas duas informações, esse algoritmo vai achar, né, uma solução muito boa, tentar convergir para uma solução. Você vê logo de cara que que ele é muito bom no sentido de ser paralelo, né? Esses algoritmos genéticos são muito bons, porque como você tem uma população e elas agem independentemente, você colocar elas de forma paralela vai reduzir o tempo, é muito fácil paralelizar, né? E outra coisa muito importante é que não é só mar de rosas, porque ela não vai achar a melhor solução sempre. Mas o que é muito bom, é que você pode rodar um algoritmo genético para conseguir uma solução muito boa, mesmo que ela não seja uma solução ótima e com a complexidade não fatorial, né? Coloquei aqui um exemplo, né, de como seria, por exemplo, você inicializou várias partículas em lugares randômicos, né, e em vários lugares diferentes do espaço de busca. No caso aqui elas tentando achar uma combinação de x e y, né, que solucione o problema. E aí elas estão navegando aqui, né, pelo espaço, e aí você vê que as melhores soluções foram encontradas aqui, e elas foram informadas, né, para o parâmetro global, e todas começaram a convergir para cá, eventualmente. Como que isso acontece? Como é que essa atualização acontece, né? Você vê que elas estão sempre movendo para lugares diferentes, elas estão sempre mudando a vetor velocidade, mudando a posição e tudo mais. Como que isso acontece? Aqui outro exemplo, né? Aqui, todos convergindo para o mesmo lugar. Como que isso acontece? Com essas duas equações, né? Como ele foi originalmente proposto. Perceba que ele foi originalmente proposto para valores contínuos. Ou seja, você quer achar valores que, por exemplo, de 0 e 1. 0 e 1 existem infinitos valores, né? Que você infinitos valores, esses valores são contínuos, não foram para valores discretos. Por isso a gente vai ter que fazer uma modificação, né, no algoritmo. Então aqui está a primeira equação e aqui está a segunda equação. A posição é bem simples, porque a nova posição dela vai ser a posição anterior mais a velocidade, né? Então mais o vetor velocidade, então vai ser o quanto ela se moveu. E para atualizar a velocidade, a gente utiliza tanto um parâmetro local, né, que é o pbest, que é a distância da melhor solução que ele teve, mais um número aleatório, mais esse coeficiente aqui, que é o quanto de peso você vai dar para o fator local. E aqui é o gbest, que é um fator global, e a velocidade antiga dele, né, para ele não perder o momento. Então, você atualiza, né, a velocidade e a posição deles assim. E se a gente quiser tentar implementar o PSO no TSP, que é o que o principal artigo foca, a gente vai ter que construir uma matriz de adjacência, que vai ser tipo um cheat, porque a matriz de adjacência ela vai ter a distância entre cada cidade, né? E aí, sempre que eu for calcular, né, por exemplo, o quão boa aquela rota é, eu venho aqui na matriz de adjacência e começo a somar a distância das rotas, né? Ela vai ser nosso dicionário, nossa cola. E aí, aqui tá, né, o fluxograma de como o algoritmo funciona. Você primeiro inicializa, né, as partículas e define um pbest para cada uma delas. Depois, você calcula o quão boa as soluções daquelas partículas são. E lembrando que as soluções foram iniciadas de forma randômica, né? Então, você calcula o quão boa aquelas partículas, aquelas soluções são. E com base nisso, você define um gbest, que é a melhor solução que o enxame inteiro encontrou. Com base na pbest e na gbest, ou seja, na melhor solução que ela encontrou e na melhor solução que o enxame inteiro encontrou, ela vai realizar uma operação de crossover e dar um upload, né, no pbest e no gbest. Ela continua fazendo esse processo várias e várias e várias, várias vezes até que a condição de parada acabe. Pode ser tipo número de iterações ou então erro ou algo do gênero, né? Esse é basicamente nosso algoritmo. Falando um pouquinho sobre o crossover. O que é o crossover? É a operação que a gente faz entre o gbest e o pbest, né? Que é a melhor solução encontrada com a melhor solução, com a melhor solução local encontrada. Aqui é um crossover simples, que eu só parti no meio da solução 1, da solução 2, né? Partícula em partícula 2, solução 1 e solução 2. Eu parti no meio e fiz uma nova solução, só partindo no meio. Esse é o mais simples, mas também tem o crossover heurístico, que é o que foi utilizado no artigo. O crossover heurístico, ele escolhe uma cidade aleatória V, e a partir da cidade aleatória V, ela vai tentar construir uma nova solução com as informações do x1 e x1 e x2, que são as melhores rotas e as piores rotas. É, ele escolhe as cidades de 1 e 2, né? Sempre a menor distância, mas ele sempre fica atento para não causar um ciclo. Porque se causar um ciclo, significa que a rota vai ciclar, né? E se ela vai ciclar, implica que ela não passou por todas as cidades ainda. Ela só pode ciclar no final. Então não pode ter cidades repetidas, ou então acabar antes, né? Então, se a primeira causa um ciclo, a gente
pega a da segunda. Se a da segunda não causa um ciclo, a gente pega uma aleatória. E se nenhuma das duas causa ciclo, a gente pega a que tem a menor distância, né? E aqui tá as referências, eu só vou só passar agora pra implementação. E galera, voltando aqui, né, com a implementação do PSO, o que acontece? Eu implementei aqui no Google Colab, em Python, e como vocês podem ver, eu primeiro importei, né, as bibliotecas, depois eu declarei as cidades, eu peguei o exemplo do slide, que era aquele lá das cidades da Espanha, e eu criei a matriz de adjacência, né. A matriz de adjacência descreve aqui todos os valores das cidades, né. Então, Barcelona está conectado com Valência pela distância de 349, assim como Valência está conectada a Barcelona por 349 também, né. Então, aqui é a nossa matriz de adjacência. Depois eu criei aqui a classe partícula. A classe partícula ela armazena três informações: a posição atual dela, que é a posição, quando ela é criada, ela inicia uma posição totalmente aleatória, né, random.shuffle. E aí eu defino a melhor posição que ela já teve, que é a melhor rota, né? E eu defino a best fitness, que é o melhor valor da melhor rota, ou seja, o valor que o caixeiro percorreu naquela rota. Então tá guardado aqui os dois, né? Que são os valores locais. Eu também criei a função de fitness, que é quem eu chamo na hora de você avaliar uma solução, que ela basicamente vai consultando a matriz de adjacência e vai somando, né, os valores. Você percebe aqui que se não tem conexão, é, você soma infinito, que aí o valor já estoura, né? Nada mais que infinito. E aqui embaixo eu implementei o crossover heurístico. Aqui é uma função simples, né, que recebe duas cidades e retorna a distância entre elas, ou retorna infinito se não tiver como conectar as duas cidades. É, Aqui embaixo está o Heuristic Crossover, que recebe x1 e x2, que são duas soluções. E como eu expliquei na apresentação lá, escolhe uma cidade aleatória, pega a cidade aleatória e coloca na frente dos dois vetores, né? Do x1 e x2. Pega essas duas, coloca na frente. E aí você passa iterando, né? Em x1 e x2, que iteram respectivamente em x1 e x2. E j, né? Iteram em x1 e x2 e fazer as verificações. Se a cidade que eu quero inserir já está nas duas, né? Se essa cidade aqui já está em X, né? A cidade X1 na posição I e a cidade X2 na posição J já está em X, eu só posso passar porque ela já está na minha solução nova, né? Que é X. E se não, significa que alguma não tem. Se X1 não tem, eu vou lá ou se X1 tem, eu coloco a cidade X2 e itero sobre X2. Se X2 tem, eu vou lá e coloco a cidade de X1 e itero sobre X1. Se nenhuma das duas tem, eu vou voltando no vetor e pegando a cidade aleatória, né? Pegando a melhor, que tem a menor distância. Então, iniciando aqui a nossa função do PSO, você vê aqui que primeiro eu inicializo as partículas, depois eu defino a melhor posição e a melhor fitness que já teve. Então eu coloquei aqui que podia ser qualquer um aleatório, eu coloquei logo da primeira, né? Que pode ser a primeira. E aí eu vou só fazendo uma iteração. O que acontece? Eu faço aqui, são o número de iterações, né? E para cada partícula, eu vou lá e calculo, né, a fitness de cada partícula. Calculo aqui current fitness. E se a current fitness for melhor que a solução local dela, eu defino a solução local dela como a current fitness. E se a current fitness daquela partícula for melhor que o global fitness, que é o gbest, eu defino aquela current fitness como o melhor que o enxame encontrou. Eu faço isso, né, para cada partícula. E depois disso, eu dou update com os crossovers, né? Então, para cada partícula nas partículas, eu vou lá e eu atualizo a posição, fazendo crossover da melhor posição e da melhor posição local e da melhor posição global, né? Deixa eu rodar aqui. Rodei, rodei. E depois disso, né? Já está tudo pronto. Eu defino o número de partículas, o número de iterações e eu chamo, né? Eu chamo a função. Você vê aqui que deu 1000 e 1818, né? Eu não sei se isso aqui é a melhor solução. Pode ser que seja a melhor solução, pode ser que não seja. Mas a ideia é essa. Você não vai saber, mas deve ser uma solução muito boa, né? O que acontece? Eu rodei uma comparação aqui, né? Entre o Brute Force e o, e o PSO. Então, quando eu rodei a comparação, eu não vou. Eu adicionei mais cidades, né? Eu fiz a função aqui de adicionar novas cidades. Então, eu coloquei City 1, City 2, City 3, Barcelona, Bilbao e adicionei as que já tinham. É uma função que adiciona 3 cidades a mais, mas eu posso colocar 4, 5 ou 6, né? Mas eu coloquei esse tanto aqui porque senão ia demorar demais. E aí eu fiz uma comparação. Eu executei o meu PSO com o Brute Force, que aqui é um Brute Force, né? Que eu estou fazendo nas permutações. E aí eu percebi o seguinte.
Que aqui eu tive o tempo de execução de 3, né? Porque aqui, antes tava ao contrário, eu tive execução de 3 segundos, 4 segundos. E eu consigo uma solução com 2840. Essa solução é de 2840, né? Com N, 200 partículas e 1000 interações. Já o Brute Force, que eu percorri por todas as possibilidades, eu consegui um tempo de 163. Ou seja, bem mais, né? 50 vezes mais, quase 50 vezes mais. Não, aqui tá quase 4, né? Então vai ser 40 vezes mais. Ou seja, isso que foi 40 vezes mais rápido. E aqui eu consegui uma solução de 2407, né? Você vê aqui que é melhor, porque é a melhor solução de todas, né? Com certeza. Mas não é tão distante assim da melhor solução. Então, aqui tá aqui a nossa implementação. Muito obrigado a todo mundo que viu aí.